Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui, vou postar ele no Facebook, talvez no Instagram provavelmente também, e mandar para quem mais tiver que mandar, inclusive fizer alguma outra rede aí. Quem quiser compartilhar ele, totalmente autorizado, é um dos propósitos também. Mas qual que é a ideia desse vídeo, né? Para alguns amigos mais próximos já têm ciência do desafio que eu ando enfrentando, mas eu não havia divulgado ainda num aspecto geral, né, para qualquer um que quisesse saber, né. Lógico que nunca proibi ninguém de falar sobre o assunto. Tem pessoas que tomam até cuidado, né, que me disseram assim, nesse momento você vai ter muito curioso, mas pouca gente que realmente quer saber de você, quer realmente te ajudar e etc. Mas tudo bem, que isso é o de menos. Então eu vou agora equalizar toda essa informação, tudo o que anda acontecendo. Acho que é elementar que eu estou no hospital. Estou aproveitando esse momento que eu estou aqui sem nada para fazer, né? E resolvi tomar esse momento para tornar ele útil. Vamos lá. É, Anualmente eu tenho um hábito que vem comigo desde que eu tinha 22, 23 anos. Houve um evento na minha família que, nesse caso, eu vou manter em sigilo, porque envolve outras pessoas, mas que mexeu com vários pontos de atenção em mim, né? Então, o que aconteceu? Desde esse período, desse evento para cá, eu comecei a criar o hábito de estar fazendo exames periódicos, né? Check-up gerais. E em março de 2024, num desses check-ups, apareceu um nódulozinho lá no fígado. Isso por ultrassom. Levei para o clínico geral. O clínico geral olhou, falou que os outros exames meus estavam normais e que não era para eu me preocupar com isso. E que eu deveria procurar um hepatologista, né, que é o que cuida do fígado, por desencargo. Tudo bem, assim eu fiz. Em meados de abril, eu fiz uma consulta com o hepatologista. Ele solicitou alguns exames, entre eles exames de sangue. Quando eu voltei para ele, que na verdade era ela, já existia no fígado, nos exames de imagem, que eu fiz uma tomografia, junto com o exame de sangue, não um, mas três. Aí até falei, nossa, três? Por que tinha só um? Aí ela, não, no ultrassom é um exame investigativo, ele não é um exame diagnóstico. Resumindo, é para dar uma ideia que tinha algo, mas depois tem que fazer exames complementares. Desculpa quando eu fizer isso, pessoal, aqui um dos efeitos colaterais do tratamento é fluxozinho, tá? E todos os outros exames de sangue estavam normais, ou seja, meu fígado, ó, perfeito, funcionando normal, minhas dimensões do fígado normais. Porém, um dos indicadores do sangue que ela tinha pedido era a alfa-fetoproteína. Presta atenção, ela é muito importante. A alfa-fetoproteína
ela é indicador de tumores e usado para avaliar tumores de câncer também, né, malignos, para fígado, testículos e ovários. Por isso, feto, né? Vem das células germinativas. E quando a mulher está grávida, também aumenta um pouco. Uma pessoa normal, em condições de saúde boas, um adulto normal, vai estar em média, de novo, desculpa, gente, com 7, esse indicador. Uma gestante na faixa dos 40, se não me engano. O meu estava 745. Algo, algo de errado não estava certo. Ok, ela pediu mais exames, uma ressonância específica, ressonância magnética com contraste específico para a gente conseguir ver melhor a composição desses tumores e para repetir o exame de sangue. Nesse meio tempo eu tive uma pneumonia pesada, não consegui fazer os exames, retornei com os exames para ela somente em setembro. E quando ela viu esses exames, fiz no final de agosto, retornei para ela em setembro quando saiu. Quando ela viu os exames, já não eram mais 3 no fígado, já eram 6. Veja a velocidade, né? E ela constatou que, na verdade, a origem veio do pâncreas. Havia um tumor no pâncreas, escondido, que só apareceu com esse contraste. O pâncreas ele fica atrás do estômago, galera. É muito difícil ver ele nos exames. Inclusive, eu fui atrás das minhas ultrassons e o laudo de quem fez a ultrassom em março do meu pâncreas era que ele estava ok, sem nada. De novo, ultrassom é investigatório, né? E daí ela olhou para mim e falou assim: daqui para frente, felizmente eu não tenho como cuidar do seu caso, eu preciso te caminhar para um oncologista. Oncologista, para quem não conhece, é o médico que trata de câncer. Ah, falar uma coisa, agora você deve ter sentido isso. Pegar os cortes estranhos assim, é porque eu estou gravando em trechos e depois vou juntar os vídeos. Acabei de perder 20 minutos de gravação, então eu teria que falar tudo de novo, então eu aprendi a dividir o vídeo, tá? Bom, saindo dessa patologista, fui marcar um oncologista. O oncologista do plano teria a primeira consulta só para quase um mês depois. Então decidi pagar do meu bolso. Consegui um oncologista no mesma semana. Esse momento ainda estava esperançoso, porque câncer, hoje em dia, a gente ouve tantos casos de cura, tanta coisa avançou na medicina, então não estava. Óbvio, existe uma preocupação, mas não havia desespero, não havia nada muito nesse sentido. Quando eu conversei com um oncologista, estava com a minha esposa, aí nesse momento ele explicou a gravidade, a seriedade do problema, que câncer de pâncreas não tem tratamento, quer dizer, desculpa, não tem cura, tem tratamento. Inicialmente eu falei, não, tudo bem, tem tratamento, eu vou viver com isso 10, 20, 30 anos. Pessoas que têm câncer há anos, décadas, tem bastante histórias assim. Só que é aquilo, né, gente? Isso depende do tipo do câncer. Foi uma coisa que eu aprendi também nessa minha jornada. Câncer não é que nem uma espinha, que é a espinha do pé é igual a espinha da cabeça. Dependendo de onde ele se forma, muda totalmente o tratamento e se tem tratamento, se tem cura. E aí ele falou que o tratamento duraria 11 meses, com fins de aumentar a sobrevida, tá?
que significa isso? 11 meses para estender a vida durante 11 meses. Ou seja, precisaremos fazer uma biópsia para ter certeza do tipo, mas olhando tudo era de pâncreas. Biópsia é quando se tira um pedaço do tumor e se leva para análise para ver de qual que ele é, qual parte que ele é, o que que ele é de verdade. Mas tudo indicava, era quase 100%, que eu teria 11 meses de vida, com 37 anos, com um filho de 16, uma esposa de 36, vários sonhos ainda a ser realizados. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu conquistei, junto com a minha esposa, tudo que temos. Estávamos começando a desfrutar e ver uma notícia dessa. Moral, vamos para o banheiro 15 minutos chorando. Fui para o fundo do poço. Como eu era ignorante e achava que já tinha ido alguma vez para o fundo do poço. Não. Essa foi a primeira vez e única da minha vida que eu fui para o fundo do poço. Durante esse fim de semana, do nada eu chorava, acordava chorando, estava comendo, começava a chorar. Enfim, falei, vamos marcar essa biópsia e ver o que acontece. Nesse momento, surgiram anjos na minha vida, onde eu tenho que manter um anonimato, apesar de querer gritar para todo mundo. Chegar para eles, sabem que eu estou falando deles, sabe a gratidão que eu tenho. Não existe palavras, atitudes, gestos que eu possa fazer para compensar o que foi feito comigo, para retribuir, né? Mas, enfim, recebi bastante orientação e com o meu plano de saúde eu consegui iniciar um tratamento na beneficência portuguesa. Tratamento não, né? Começar a consulta, a investigação, né? Lá foi apresentado o Dr. Fábio Carter, que é um oncologista excepcional. Vocês podem pesquisar sobre ele. E desde o começo, quando ele olhou para mim, ele falou que eu não tinha perfil de alguém que estaria com um câncer de pâncreas tão avançado. Perfil e fisionomia mesmo, né? E ele falou que a gente ia progredir com a biópsia, só que em vez de fazer só no fígado, que seria o convencional, fazendo a metástase que fosse mais fácil de acesso, porque assim, quando o câncer se espalha, por mais que ele vá para outros órgãos, o câncer que estava no fígado, teoricamente, é de pâncreas, porque ele se espalhou do pâncreas para o fígado. Não é que ele vira um câncer de fígado. Agora, se tivesse originado no fígado e foi para o pâncreas, aí seria um câncer de fígado no pâncreas, entende? Então, se faz do órgão mais fácil. Optou-se por fazer pelos dois, pelo pâncreas também, por mais que seja mais difícil a biópsia, porque o pâncreas ele fica atrás do estômago, né? Então o pâncreas é um negocinho assim pequenininho, tipo dedo, e o estômago desse tamanho assim, né? Então você tem que fazer endoscopia, com aquele exame de mangueira que vai pela garganta. Aí só que quando chega lá na garganta, a mangueirinha faz o quê? Ela fura a parede do estômago e pega o pedacinho do pâncreas. Aguardamos 20 dias, quando voltamos no consultório, ele falou, realmente, o seu diagnóstico é um diagnóstico raríssimo, você tem um câncer germinativo no pâncreas. Isso foi difícil de descobrir, por isso que demorou, que a gente manda primeiro para investigar quais os possíveis cânceres prováveis e depois a gente abre o espectro. Ele teve que abrir porque para pâncreas os dois laudos voltaram conclusivos.
Então, como é que é isso? Eu teria o quê? Então, um câncer de testículo no pâncreas. Basicamente é isso, por mais estranho que seja, por isso que ele é extremamente raro. O que que acontece? Quando o feto se forma, isso ele explicou, o ovário e o testículo, ele começa aqui de trás da cabeça do feto. Conforme o feto vai crescendo, vai se transformando bebê, o ovário e o testículo vão indo para os lugares que eles devem ir. Nisso ficou alguma célula no caminho, no meu pâncreas, e essa célula resolveu dar câncer. Pois é, né? Olha só. Bom, apesar de ser um diagnóstico não muito complexo, avançado, porque era um câncer metástico, começou no pâncreas, com uma câncer de célula germinativa, mas foi para o fígado, então está em dois lugares, já era um cenário diferente do inicial, onde não teria o que ser feito, não tinha cura. O câncer germinativo tem cura. Tá? Você começa com a quimioterapia. E ele explicou que seria uma quimioterapia extremamente forte, exatamente por estar em metástase, né? Ele não poderia arriscar um tratamento mais leve, temos pouco tempo quando isso ocorre, iríamos iniciar um treinamento forte e ele ia aproveitar de clinicamente eu ser uma pessoa jovem. E, e aí seguimos, né? Seguimos, estruturamos para fazer a quimioterapia. Começamos ela em final de outubro, começo de novembro. Começar a passar umas fotinhos aí, tá bom? Não sei onde eu vou pôr essas fotos aí, eu vou pôr na edição, não sei editar vídeo, sou péssimo nisso. Não sei se vai aparecer aqui, se vai aparecer aqui, se eu vou tirar meu rosto, ficar só a voz e as fotos aparecendo. Mas eu vou pôr algumas fotos do tratamento. Essas fotos tiradas pela minha esposa, a gente partiu dela querer registrar, inclusive porque faz parte de uma das minhas promessas, eu vou falar mais pro final. E iniciamos esse tratamento. Bom, daí a gente começou com um protocolo chamado BEP, de quimioterapia, onde eu fiz dois protocolos desse. Eu ficava 5 dias no hospital, voltava 3 dias depois e ficava mais um dia depois de uma semana. Dava 21 dias, né? Descansava uma semana e repetia. Durante esse tratamento, a alfa-fetoproteína começou a descer, que é o que a gente precisava, só que o oncologista, né, o Dr. Fábio, ele falou, ó, ainda não está no patamar que eu gostaria. Como a gente pode ir para uma mais agressiva, mais forte, e você está respondendo bem aos efeitos colaterais da químio, eu prefiro que a gente aumentasse a intensidade. E foi o que fizemos. Aí mudou o protocolo, que foi o protocolo TIP. Eu estou falando BEP e TIP para depois, se vocês quiserem pesquisar, entender, tá? Esse TIP era muito mais agressivo, apesar de eu fazer uma semana e depois ficar 21 dias sem nada, não ter esses pingadinhos de um dia, o que acontecia? Tinha dia que eu ficava 12 horas recebendo químio. Tinha dia que eu recebia 3 bolsas de químio, muito mais agressivo. E realmente eu senti muito diferente da beta. Eu, eu fui lá embaixo mesmo, fiquei mal, não conseguia ficar em pé, caí no banheiro. E tem história engraçada aí depois pra gente falar. Mas o que tinha que acontecer aconteceu. Depois de todas esses, esses dois protocolos BEP 4 TIP, que deram 6 protocolos de quimioterapia, onde eu tomei mais de 72 bolsas de químio, o que aconteceu? A alfa-fetoproteína caiu para 7. Voltamos ao patamar normal. Fizemos exames de novo de imagem, identificamos que o tumor do pâncreas havia reduzido 3 vezes o tamanho dele. Agora, os do fígado não. Porém, ambos, tanto o fígado quanto o do pâncreas, eles apresentavam sinais de
necrose e liquificação. Acho que é liquificação que fala, não sei se é liquificação ou liquefeição. Enfim, líquido dentro. Teoricamente significa que eles estão mortos, né? Ou que eles estão, no mínimo, latentes. A químio fez o trabalho dela. E aí, quais serão os próximos passos? Voltamos, conversamos com o oncologista, o próximo passo era a cirurgia. Inclusive, estou internado hoje, que faz uma semana que eu fiz a primeira cirurgia. Estou aqui no hospital, acho que, né? Não sei se eu comentei lá atrás, né? Por causa dos cortes dos vídeos. Está gravando de novo, mas eu estou no hospital. E essa primeira cirurgia tirou 80% do pâncreas e meu baço inteiro. Estou com um corte na barriga com 50 pontos, cicatrizando muito bem. E agora eu me recupero aí, né? Daqui 3, 4 semanas, vou para uma cirurgia para tirar 60% do fígado e tirar os do fígado. Teoricamente, chegando na cura, né? Aí a gente monitorando, obviamente. Da retirada dos 80% do pâncreas, não impactou em nada de metabolismo meu. Tá tudo muito bem. O pâncreas é que produz a insulina, que é o responsável pela glicose, que é o que quando falha dá um tipo de diabetes, então tudo normal. É para ter vida normal, não é para ter nenhum efeito colateral, assim, pelo menos não a curto prazo. E seguimos assim, né? Então daqui 4 semanas vamos para a segunda cirurgia. E por fim, foi um momento de muita reflexão na minha vida, de redefinir vários caminhos meus, promessas, aprendizados, e uma das promessas é exatamente gravar esse vídeo. É, que a ideia é que eu esteja disseminando essa história o máximo possível, tá? Então a ideia é que o máximo de pessoas saibam da minha história. Antes ela estava no âmbito mais amigos, familiares, eu nunca pedi ninguém de falar, mas agora estou divulgando mesmo, porque é uma história de milagre mesmo, né? É uma história que eu tive que rever vários conceitos ideológicos meus, inclusive espirituais, me reaproximei de Deus, porque eu entendo que isso foi um milagre, do jeito que aconteceu, na velocidade que aconteceu, a mudança desse diagnóstico, tudo foi um milagre. Não sei, ainda preciso me reencontrar nesse meio, qual vertente eu vou seguir de religião, católica, evangélica, espiritista. O que importa é que eu sei que tem um Deus e eu vou louvar esse Deus e eu vou ver qual que é melhor, o que faz mais sentido para o meu coração e para a minha alma nesse momento de louvar. E é uma história que ela teve um baixo muito grande e depois uma recuperação. Então, é uma história que mostra que não importa o quão ruim esteja, ainda há esperança, né? E em nenhum momento eu praquejei, xinguei sobre diagnóstico. Sempre o que eu preciso aprender sobre isso. Você pode perguntar para as pessoas mais próximas de mim, para os amigos que me acompanharam. Falando de amigos, né? Clichê, mas eu descobri quem são meus amigos de verdade. Inclusive falei numa roda de amigos que um dos amigos que está me dando suporte, eu não imaginava que daria esse suporte. Surpreendeu muito positivamente. Te aprende, né? Serviu para descobrir isso. E outras coisas, outras promessas que são de cunho pessoal, que eu tenho que resolver, eu tenho que aplicar elas, melhorar, mas enfim. Voltando ao ponto, é uma história que mostra que nem tudo está perdido, e o que importa é como você encara. A gente não tem controle sobre tudo da vida. Vai ter problema, vai acontecer coisas ruins, a gente não pode controlar isso. Qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim. Não pode acontecer uma coisa boa, mas estou dizendo nesse sentido de coisa ruim. Pode acontecer. Se a gente for para a parte bíblica, tudo temos que dar graças, né? Tem coisas ruins, que
tudo tem um propósito maior. Mas o que eu tenho como frase é assim: não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como vamos lidar com isso. E lidar com positividade, com esperança, com amor, com aprendizado, com sentimentos bons, independente da situação. Hoje eu posso falar assim, sou hipócrita, né? Porque eu estou passando por isso. É muito importante, tá? Então é isso. Se alguém quiser saber mais detalhes, fico à disposição. Podem me ligar, podem me chamar. Quiser que eu conte mais da história, quiser que eu vá, de repente, dar o testemunho dessa história em algum lugar. Então, para isso, esse é um dos propósitos que eu entendo que eu devo assumir agora e tentar trazer um pouquinho de esperança. Se achar que esse vídeo, mesmo que a pessoa nem me conheça, mas pela história, pela mudança, precise ouvir para ver que nem tudo está perdido, sinta essa vontade. Esse vídeo é de cunho público. Bom, obrigado.